Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Disciplina: Lógica de programação. Desenvolver um algoritmo para a resolução de um problema utilizando a estrutura de decisão. Olá, estudante. Leonardo Guimarães. Descrição: ele está em pé, é branco, cabelos castanhos curtos, veste camisa de mangas compridas, vermelha, veste calça jeans e segura o passador de slides. Descrição do ambiente: paredes em tom de azul, do lado esquerdo TV com slides. Na parte superior, no canto direito, as logos ETE, Secretaria de Educação e Esportes e Governo de Pernambuco. Ícone de play na cor vermelha. Inscreva-se, youtube.com/EAD Pernambuco. Abaixo à direita da tela, janela de Libras. Seja bem-vindo. Espero que você esteja tendo um ótimo dia. Aqui é o professor Leonardo Guimarães, do curso de Desenvolvimento de Sistemas. Agora nós vamos contemplar a videoaula da competência 3, da disciplina de Lógica de Programação. Ícone de play na cor vermelha. Inscreva-se, youtube.com/EAD Pernambuco. Observando que a gente vai ver um pouquinho de teoria, depois a gente vai ver uns exemplos práticos também na nossa ferramenta de apoio Portugal Studio. Então, vamos às telas de teoria, né? Primeiramente, nós temos aqui as estruturas de controle, né? Que é o assunto da competência 3, e elas são conhecidas também como estruturas de decisão, né? Nós temos como primeira estrutura de decisão, a mais básica, é a estrutura SI, também conhecida como se-então. Em algumas linguagens ela é usada como se-então, em outras é utilizada como se, né? No pseudocódigo do Portugal Studio, a sintaxe é essa daqui, né? Ela permite que seja verificada uma condição para ser executado um certo bloco de instruções. E ela executa um teste lógico, né? Toda estrutura de decisão executa no mínimo um teste lógico, né? E tem como resultado verdadeiro ou falso. Caso seja verdadeiro, ela executa; caso falso, ela não executa. Prosseguindo, nós temos a estrutura aqui se então, se não, que é uma variação da estrutura se, né? Só que ela tem a cláusula se não, né? Ela é usada para executar dois blocos de instruções, né? Um caso uma condição seja verdadeira, ou um conjunto de condições sejam verdadeiras, e outro caso, essa condição ou conjunto de condições seja falso, né? No Portugal Studio, no pseudocódigo do Portugal Studio, a sintaxe é essa daqui. Tem a execução do teste lógico, né? Com o bloco da estrutura se igual a ele usado sozinho, né? Porém tem a adição da cláusula se não. Então, a gente tem aí essa sintaxe, né? Prosseguindo, nós temos também a estrutura se então, se não aninhada, que é outra variação, né? O que isso quer dizer, aninhada ou encadeada, né? Quer dizer que tem uma estrutura dentro de outra, pode ter mais de uma estrutura dentro de outra, num encadeamento, né? E isso aí é usado para permitir fluxos de execução, caminhos de execução possíveis dentro de um programa, de um algoritmo seu, entendeu? Então, ele pode, com essa estrutura, você gera ramificações de saída, né, de possibilidade de saída, como se fosse um ramo, um galho de árvore. E a sintaxe é essa daqui. Vamos observar nesse exemplo, do Portugal Studio também, da sintaxe, que a gente tem um teste lógico, né, na estrutura se mais externa, e temos outro bloco se então, se não, dentro desse primeiro se, e temos um segundo bloco, um terceiro, né, para falar a verdade, porque tem o mais externo,
O primeiro interno e o segundo interno aqui, que é dentro da estrutura sinão. Permitindo, então, 4 ramificações ou 4 saídas possíveis, né? Então, isso aí dá uma ideia de para que serve esse tipo de estrutura organizada desse jeito. É como se fosse um grande jogo de Lego, um grande quebra-cabeça, né? Você monta o seu problema de algoritmo e esse tipo de estrutura permite você a fazer esse tipo de coisa. Vale observar também que nesse tipo de estrutura, o teste lógico, ele é resultado de uma expressão lógica, que a gente já viu mais para trás, né? E que resulta num valor lógico que é verdadeiro ou falso, né? E essa expressão lógica pode ser composta ou pode ser simples, né? Pode ser agregada com operadores lógicos ou pode ser só uma. Prosseguindo, a gente tem também a estrutura caso-selecione, que da mesma forma que uma estrutura C pode permitir diversas instruções, diversos testes lógicos para executar algum comando, essa estrutura caso-selecione também permite, só que de uma forma mais limpa, mais elegante. Ela verifica aqui, conforme a visualização da sintaxe, ela permite a verificação de várias condições, vários testes lógicos, né? Um teste lógico é executado a cada cláusula caso. Então a gente tem aqui a entrada do parâmetro na sintaxe e a cada caso ele faz um teste lógico com o valor configurado, ele faz uma comparação. Caso o valor seja igual ao parâmetro fornecido, ele vai executar o bloco de instruções daquele caso lá. Nessa estrutura também a gente tem o comando pare, que é altamente recomendado utilizar em cada final de bloco de instrução, né? Por quê? Porque esse pare, ele simplesmente para a execução do restante da estrutura escolha caso, né? Então isso poupa processamento, isso poupa tempo, né? Esforço da máquina. E não que você não possa fazer verificações restantes, se você assim desejar, mas é recomendado, é uma questão de praticidade. Além disso, a estrutura caso também tem uma condição chamada condição padrão, né? Um caso padrão, ou default em inglês. Ele é utilizado quando o parâmetro não é igual a nenhum dos casos programados ou previstos, né? Também é altamente recomendado utilizar isso aí. E a estrutura caso, ela também pode ser encadeada, você pode fazer jogos, montar, né? Dependendo do seu problema. Então, visto a sintaxe e a teoria das estruturas de decisão, né? De controle ou decisão, né? A gente agora vai para os exemplos práticos com a ferramenta de apoio Portugal Studio, no pseudocódigo do Portugal Studio. Vamos lá então. Sequência de telas com o Portugal Studio. Primeiramente, a gente tem aqui no nosso exemplo uma estrutura C, né? E em seguida outra, né? Então, o teste lógico aqui é complementar, no primeiro C é complementar ao do segundo. Ele verifica a média, né? Então, se eu executar aqui e fornecer uma média 7.5, o aluno foi aprovado, atendeu o primeiro C. Se eu executar novamente e posso verificar que agora entrou no segundo C. Aqui a gente tem que tomar cuidado, isso é uma pegadinha, esse exemplo aqui está no caderno também, essa observação também, mas vale reforçar que a gente tem que utilizar a lógica, a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque os testes lógicos e as expressões lógicas, elas são feitas por nós, né? Então as condições são ditadas por nós. A máquina, ela faz o que a gente mandar. Então se você mandar um teste lógico que seja conflitante com o outro, o seu algoritmo pode ficar incorreto. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, a gente tem que, se eu colocasse aqui menor ou igual, as duas mensagens seriam exibidas. Se eu colocasse aqui só maior e só menor, podia ter uma situação que é a do valor 7, em que nenhuma delas fosse exibida, entendeu?
Então você tem que prestar atenção na lógica que você programa as estruturas. Prosseguindo, agora no nosso próximo exemplo a gente tem a estrutura se, então, se não. Ou só se não, né? Nesse exemplo aqui do Portugal Studio, ele vai verificar se é uma vogal ou se é uma consoante, né? Então, ele pede para o usuário fornecer uma letra. E aqui ele entrou no si. Agora ele entrou no si não. O que isso quer dizer, né? Ele fez a execução do teste lógico. Se foi verdadeiro no primeiro caso, na primeira execução, ele entrou na primeira mensagem. Foi falso na segunda execução, ele entrou na segunda. Demonstrando aqui o funcionamento da se não, né? Prosseguindo, nós temos aqui também o programa, esse exemplo aqui, para verificação da estrutura se então, se não, de uma forma aninhada ou encadeada. Essa aqui é uma forma, né, que está no exemplo do Portugal Studio, de alinhar estrutura se então, se não. A gente vê aqui que no primeiro se, ele não tem nada alinhado, só tem uma mensagem, uma instrução de mensagem comum. Mas no bloco se não, a gente tem aqui um se, colocando outra condição para poder executar outra instrução, né? Então, assim, essa é uma forma de alinhar. A gente tem outros exemplos no caderno também, muitos, entendeu? Inclusive abordando também outras coisas que a gente vai vendo mais para frente, entendeu? Mas essa é uma forma aqui. Vamos ver como é que ela funciona. Ele vai pedir para eu digitar um número qualquer. 7. O número é positivo. Por quê? 7 foi maior que 0. Então entrou no primeiro se. Se eu executar novamente aqui. Menos 8. Ele não passou no teste lógico, passou aqui do bloco do se e foi para o se não. Mas aqui ele verificou se é menor que 0. E ele entrou nessa condição aqui, o número é negativo. Também tem a condição, a situação que o número é igual a 0. Entendeu? Então isso aqui é um exemplo de como usar estruturas alinhadas. Nosso último exemplo é o da estrutura caso selecione, né? Switch case em inglês, ou simplesmente caso escolha também. Existem variações de como a gente chama as estruturas, mas o princípio é o mesmo. Então, se você souber associar, né, a mecânica, o sentido de cada estrutura, você vai conseguir elaborar algoritmos de maneira mais fácil. Na estrutura caso selecione aqui, ele vai pedir o valor do usuário e vai verificar segundo os casos programados aqui. Então, vamos lá, eu vou executar uma vez aqui. Perceba que ele pegou o parâmetro, comparou com o valor programado e entrou no bloco do valor que o teste lógico foi verdadeiro, né? Se eu executar novamente e colocar outra opção, está aqui um exemplo no qual ele entrou na condição padrão, no caso padrão, né? E esses foram nossos exemplos de estrutura de condição, né? Essa videoaula ela aborda estrutura de repetições, principalmente, né? Então a gente vai dar uma olhada no conceito teórico, né? E depois vai ver alguns exemplos práticos que a gente já viu no caderno, que estão apresentados no caderno, mas a gente vai explicando eles devagarzinho, mostrando a execução. Vamos então à teoria, né? Na teoria aqui a gente tem, primeiramente, estruturas de repetição, também conhecidas como laços de repetição, são divididas em dois tipos, né? Primeiro tipo de repetição determinada, que é quando a gente conhece o número de repetições que a gente vai precisar fazer para executar a tarefa, né? Então, a gente não precisa executar a tarefa de forma aleatória. A gente programa lá nas estruturas de repetição determinadas quantas vezes vai executar aquela repetição.
E o segundo tipo é o de repetição indeterminada, né? E quando a gente não conhece, não sabe quantas vezes a gente vai precisar repetir a tarefa, né? O bloco de instruções, para poder atingir o objetivo da solução do problema, né? Então, visto isso, é muito importante considerar isso aí para a gente entender e diferenciar melhor as estruturas de repetição, né? E usar conforme a necessidade. Prosseguindo, nossa primeira estrutura de repetição é a estrutura para-faça, também conhecida apenas como estrutura para, ou simplesmente no inglês for, né? Ela é um laço, um loop, né? Também conhecido como loop em inglês, né? Laço, loop, pré-definido ou de repetição determinada. A gente sabe quantas vezes ela vai ser repetida porque a gente programa isso nos parâmetros dela, né? A sintaxe básica da estrutura no Portugal Studio é essa daqui. A gente tem aqui a declaração de uma variável contador interna, né? A atribuição do valor inicial dela, na primeira cláusula. Na segunda, a gente tem a condição de parada, que é análoga ao teste lógico das condições das estruturas condicionais, né? E a terceira parâmetro, né, é a condição de incremento do contador, que pode ser de 1 em 1, 2 em 2, ou pode ser mesmo um decremento, né? Tudo depende da lógica do problema. E o corpo dela, que seria o bloco de instruções a ser executados repetidamente, né? Prosseguindo, a gente tem agora a estrutura para-face aninhada. A gente viu em estruturas condicionais que a gente pode encadear, aninhar estruturas. A mesma coisa acontece com estruturas de repetição, né? A estrutura para-face aninhada é muito utilizada, né? Por exemplo, em trabalho com matrizes, vetores, né? Para poder manipular os dados, as informações. Matrizes e vetores é outro tópico, né, da competência 4 que a gente vai ver no caderno. A gente vai ver, pode discutir nos fóruns da disciplina. A gente só não vai ver aqui por uma limitação de tempo, né, mas vale mencionar, né, porque são fundamentais. Matrizes, vetores, funções são fundamentais para o seu aprofundamento, para o seu melhor desempenho com lógica de programação. Continuando, né, a sintaxe básica da estrutura para-face aninhada é a mesma, similar à da estrutura condicional se aninhada, né? Basta pegar uma estrutura, colocar ela dentro de outra, né? A gente tem aqui cada estrutura para aí com seus parâmetros individuais, né? Podem ser executados aí para atingir um objetivo. Prosseguindo, nossa próxima estrutura é a estrutura enquanto faça. Essa é a nossa primeira estrutura de repetição indeterminada, né? Também essa daí é conhecida também como estrutura de repetição indeterminada com validação inicial, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o teste lógico ou a condição de parada, ela é verificada no início, antes da primeira execução, da primeira repetição dela, né? Então, tá aqui um exemplo da sintaxe, né? No pseudocódigo do Portugal Studio, ela é conhecida apenas como enquanto. E a condição de parada é executada antes do primeiro bloco de código. Prosseguindo, nós temos aqui também, nossa última estrutura de repetição a ser abordada, é a faça enquanto. Nela, a gente sabe que ela é conhecida como estrutura de repetição indeterminada com validação final. O que isso quer dizer? Que a condição de parada dela ela é verificada ao final da execução do bloco de instruções a ser executado. Isso quer dizer que, olha só, a sintaxe dela. Isso quer dizer que o bloco de código dela, de instruções dela, é executado no mínimo uma vez. Por quê? Mesmo que a condição de parada seja falsa na primeira execução, a primeira execução já vai ter sido feita, né? Isso aí pode ser útil em alguma situação, na resolução de algum problema, né? Então, cada estrutura de repetição tem um comportamento bem específico. E todas elas podem ser alinhadas, combinadas, assim como as estruturas de decisão que a gente viu na competência anterior. Visto isso, agora a gente vai dar uma olhadinha
nos exemplos práticos, né? Na ferramenta de apoio no Portugal Studio. Vamos lá, então, dar uma olhada nos exemplos práticos, né? Aqui, nós temos como nosso primeiro exemplo a estrutura parafaça, né? Com o contador, a variável contador interna dela, com o valor inicial setado configurado para 0, a condição de parada, né? Que é quando o contador for menor, enquanto o contador for menor ou igual ao número fornecido, ele vai continuar repetindo, caso seja verdadeiro. Quando ela for falsa, a condição de parada vai parar a execução da estrutura de repetição. E a condição de incremento, que nesse caso aqui é apenas o incremento do contador em 1, né? O valor de 1. Vai subindo, 0, 1, 2, 3. Então vamos lá. Vamos fazer a execução do exemplo. Ele pede aqui qual é o número que eu desejo somar. Eu vou apertar aqui o número 3, para ser simples. E aqui ele dá a saída. Observe que nessa lógica, né, ele está somando o número, a soma, né, com o valor do contador. Só que o contador ele vai incrementando a cada repetição. Então, primeiro somou 1, ou 0. Primeiro somou 0, depois 1, depois 2, depois 3. Né, até atingir o número da condição de parada aqui. Por isso que ele deu o valor 6. Prosseguindo, depois desse exemplo da estrutura parafaça, vamos ver um exemplo da parafaça aniada. Né? A parafaça aniada, como a gente conversou na teoria, cada estrutura tem seus parâmetros individuais, ou seja, seu próprio contador, sua própria condição de parada. Nesse exemplo aqui, a gente está percorrendo o que aparece ser uma matriz com linhas e colunas, né? E imprimindo valores nela. Né? Então vamos lá. Olha aqui, esse exemplo aqui ele gerou uma matriz. Ele percorreu, ele imprimiu, ele montou, né, aqui linhas e depois colunas, e a cada linha aqui iria, depois no final da impressão de cada linha, a cada linha ele ia imprimindo vários números e aumentando as colunas aqui. E depois, no final da linha, ele pulava uma linha e ia para a próxima, e imprimindo os próximos números. Esse é um exemplo de utilização de estrutura de repetição aninhada. Né? A gente pode fazer isso de várias formas. Também pode usar para interface de programas, para fazer vários tipos de coisas. Né? Prosseguindo, nós temos o nosso próximo exemplo, é da estrutura enquanto faça, né? Que a gente não tem, pode não ter um número de repetições fixo, né? Por quê? Porque isso aqui, essa condição de parada dela, ela não tem uma variável interna. Essa variável contador, ela é externa, ela precisa ser declarada, e ela pode ser manipulada tanto dentro como fora. Ela pode ser manipulada para não atingir a condição de parada por um certo tempo, ou ser manipulada para atingir a condição de parada, dependendo do problema. Então vamos ver aqui. Ele pede um número, 2, outro número, e o quarto número. Vamos lá, até a soma ser, enquanto a soma for menor ou igual a 0. Né? Vamos lá, vamos colocar um número alto agora. Pode ver que ele não está atingindo, o contador não está atingindo o número 10 ainda. Então, agora que ele atingiu, parou, né? E ele fez a soma de todos os valores. Ele fez o cálculo lá de todos os valores que eu forneci. Ou melhor, a média, né? Não é nem a soma, a média. Ele executou a soma com o laço de repetição, com a estrutura de repetição,
e no final ele calculou a média. Nosso próximo exemplo, nosso último exemplo, né, é da estrutura faça enquanto, que, como a gente conversou, ela é uma estrutura com validação final, ou seja, o bloco de instruções dela vai ser executado pelo menos uma vez. Vamos ver como é que acontece. Aqui nesse exemplo aqui também do caderno, a gente tem que, e do próprio Portugal Studio, né? A gente tem que fornecer a idade do que o usuário tem que fornecer a idade. Se eu fornecer uma idade que esteja entre 5 e 150, eu consigo sair da estrutura de repetição. Mas se eu não fornecer, vamos lá, vamos ver o que acontece. 3. Ele não deixa sair, tá vendo? Isso aí é interessante, até numa interface com opções, por exemplo, entendeu? Tudo vale da sua criatividade. Se eu colocar aqui 200 anos, eu sou Matusalém, ele não deixa sair, tá vendo? Então esse foi o exemplo de estrutura de repetição faça enquanto, que é de repetição indeterminada, como a gente pode ver, isso depende do usuário. A gente não sabe quantas vezes ele vai repetir. E a gente vai ficando por aqui, né? A gente espera que você tenha tido um bom aproveitamento dessa aula. Eu recomendo fortemente que você estude o material do caderno, assista a videoaula quantas vezes você precisar, estude o material do caderno e entre nos fóruns, entre no AVA para verificar os destaques, para trocar ideia com esclarecer dúvidas com os professores, trocar ideia com os colegas no fórum, porque isso aí é que vai ser fundamental para o seu crescimento, para o seu aprofundamento no assunto. Além disso, observe os outros pontos. Tem matrizes, vetores, funções. Ele explica brevemente o que é uma depuração, o que é recursividade. Então, assim, são conceitos básicos iniciais que você vai precisar para dominar a lógica de programação, né? Eu espero que a gente se veja lá nos fóruns. Te aguardo lá. Até mais. Fundo vermelho com um círculo à esquerda no seu interior, um ícone de play. Do lado direito está escrito inscreva-se. Fundo vermelho com um círculo à esquerda, no seu interior, ícone de um sino. Do lado direito está escrito ative as notificações. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto e Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza e Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.